professor Frederico Ribeiro Simões, a casa que agradece, em nome de todos os vereadores, tá? Seja bem-vindo, quando Vossa Excelência puder vir, venha mesmo. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário que proceda, desculpa, vamos lá, esse já foi. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Também. Espera lá. Aqui. Na ordem do dia, tá certo. Desculpe aí. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais. Esse já foi? Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvéria, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 1786/2018, que altera a Lei Municipal 1382/2013, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Registro, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original de todas as comissões. Coloque em discussão. Com a palavra a vereadora Sandra Kennedy. Este é um projeto que foi já bastante discutido na casa. Eu me inscrevi para 3 questões específicas. A primeira, está ligado? A primeira para parabenizar todo o movimento dos artistas, produtores culturais, os colegas vereadores que se envolveram na discussão sobre o tema. Nós lembramos que tivemos audiência pública, tivemos aqui tribuna livre, tivemos reuniões nesta casa, reunião lá, em outros ambientes também, como a Celil Ematsu, artista dessa cidade, que recebeu um coletivo, naquela ocasião, com mais de 20 artistas e produtores culturais. Acho que foi um processo importante de construção. Primeiro, é registrar isto, a importância da mobilização dos artistas e produtores culturais e pessoas ligadas à gestão da cultura. O segundo tema é dizer que até que, enfim, foi atendido o que prevê a legislação, e nós teremos, então, um Conselho Municipal de acordo com o que prevê o Sistema Nacional de Cultura, que é a autonomia da sociedade civil na escolha dos seus pares, dos seus representantes. Fundamentalmente, é isso que se quis resgatar. Não era o tamanho do conselho, coisa assim. Era garantir que a sociedade civil, ela se indica, e não o poder público, como era anteriormente, que indicava, aliás, anteriormente, até dava os nomes para as entidades, e isso é um grande equívoco, e que esta lei vem salvar, vem resolver. E o terceiro e último ponto que eu quero ressaltar é que, dizer aqui, publicamente, que agora, com o Conselho mais autônomo, no sentido da sua representação, seja lá quem seja escolhido, obviamente, que se faça cumprir o que determina a lei municipal em consonância com a nacional, que tenha Conferência Municipal de Cultura, que tenha Plano Municipal de Cultura. É lá, professor Fred, que vai se discutir se é importante ou não o carnaval.
É lá que vai se discutir. Em nenhum momento, acho que nenhum de nós diz que não ao carnaval. O que nós estamos querendo discutir é as prioridades do recurso da cultura, onde eles devem ser implantados. E, portanto, eu gostaria muito, e tenho certeza que será feito, para não, mais uma vez, precisar judicializar, que se cumpra, que se chame a Conferência Municipal de Cultura e, dali se trace as diretrizes para o Plano Municipal de Cultura. Como nós já lembramos, ela só foi chamada em 2013 e a própria lei prevê a cada 2 anos. Tenho certeza que o Conselho, agora funcionando, vai cumprir uma dessas atribuições previstas na lei, que é também chamar a Conferência Municipal de Cultura. Portanto, parabéns a todos envolvidos nesse processo. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Cristiano. Bom, o projeto já está aqui na casa há um bom tempo, né? Já é de conhecimento de todos e não há nenhuma controvérsia sobre o textual dele, até porque foi feito aqui a alteração solicitada pela própria classe artística, com a qual o Poder Executivo atendeu e alocou aqui essa modificação, portanto, que foi feita lá no ano de 2013, né, com a lei número 1382 de 2013, que assim logo quando assumi como secretário foi proposta esse projeto de lei, e depois não foi feita a conferência posterior, porque as instituições que estavam aqui nomeadas para compor o conselho, foi enviado ofício para elas nomearem os seus representantes, né? Somente uma é que respondeu. Então, aí ficou sobre o estudo de como modificar essa composição, porque a composição estava de 6 membros titulares e com 6 membros titulares do poder público e 6 membros titulares da sociedade civil, através de associações culturais, e estavam elencadas todas as associações culturais, mas com um ofício, que inclusive ficou guardado. À época eu fui perguntar lá depois para o secretário, estava lá numa pasta ainda guardada, o ofício enviado por mim a todas essas associações, e somente o Bunkiô tinha respondido com a indicação de qual seria o representante. Então não foi, né, não fizemos novamente só um com interesse, tinha interesse de participar do conselho, e ficou para modificação. Aí logo depois eu saí, né, no início de 2016 eu saí, e ficou pendente esse assunto, com a qual foi mandado no ano passado, né, um projeto de lei pelo secretário, mas modificado posteriormente aqui como está, né? À época até eu tinha solicitado para o secretário Mário Matsumoto para a criação do fundo municipal, tem todo o processo lá, né, todo o processo documental de comunicações internas, né, de alocar nas peças orçamentárias essa questão do Fundo Municipal de Cultura, da criação da lei para a instituição do Fundo Municipal, não do Fundo Municipal, mas da lei de incentivo à cultura, que eu coloquei aqui no projeto de lei, mas que depois não consegui efetivar esse projeto de lei, porque não depende da vontade só do secretário, né? Eu tinha como vontade, mas se não passar pelo autógrafo do executivo, do prefeito, eu não tinha como colocar, mas solicitei várias vezes que fosse alocado, e inclusive para o aumento do orçamento da cultura, né? Toda vez eu venho aqui falar isso, que a cultura é o zero à esquerda, né? Porque é 0, alguma coisa do orçamento anual, e aí eu pedia que se aumentasse o orçamento para que viabilizasse uma verba para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que está previsto aqui nesse sistema, né? E com a qual, depois, em 2017, reiterei, fiz por indicação, reiteração, inclusive com texto já previsto, né? E em 2018, mas em 2017 foi dito que não havia intenção ainda, não seria viabilizado. Só que em 2018, o município de Registro protocolou um projeto no PROAC Municípios. O PROAC é um sistema de incentivo à produção cultural no Estado de São Paulo, de formação e difusão, e com a qual, em 2018, foi criado um PROAC para o município, e não para grupos culturais ou grupos ou artistas, né, como pessoa física, que os municípios protocolavam projetos para ter acesso a uma verba
cultural pro município. E aí o município utilizaria esta verba com uma lei de incentivo municipal. Na época eu fui conversar com o secretário Carlos protocolou o projeto de lei, e naquele projeto de lei não foi selecionado pelo governo do Estado. Só que, naquele projeto de lei, o município se comprometia a 200 mil, que era o que estava na faixa populacional de registro, que adentrava, que era municípios de 50 a 100 mil habitantes, era faixa de 200 mil reais. Só que tinha que ter uma contrapartida. A contrapartida era de 30 mil reais do município, a qual foi colocado lá que o município se responsabilizava com essa contrapartida. Então, aqui, novamente, eu fiz um requerimento que passou por hoje, nem sabia que esse projeto de lei ia entrar em pauta, né? Mas um requerimento, se há intenção. Ora, se não foi aprovado o PROAC Municípios do Governo do Estado, quer dizer que em 2018 se fez uma previsão de 30 mil para a lei de municípios, né? Para a lei de incentivo municipal. Não ganhou, mas que faça pelo menos uma lei municipal com 30 mil, ou até com 20 mil, ou com 10 mil. O importante é que comece de alguma forma, né? Que incentive, que seja um grupo num ano, espera para ver quais são os resultados socioculturais desse projeto incentivado. Deu super certo, os resultados são maravilhosos pelo grupo, para a sociedade. No próximo ano, você vendo que é uma política pública boa, e eu não tenho dúvida que será boa, aumenta mais 20 mil reais, aumenta mais 30 mil reais. É óbvio que, se tiver o conselho, o sistema todo formado, isso o discurso é muito mais reforçado com a sociedade civil, trazendo quais são as suas ideias. Mas fica aqui um pouco da minha colaboração e o meu requerimento ao Poder Executivo, que passou por hoje aí pela leitura, que se esses 30 mil reais se não dá para usar, né, já que se comprometeu, que mande um projeto de lei para casa, criando a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e que aloque pelo menos esses 30 mil aí previstos ano passado. Obrigado. Continue a discussão, com a palavra o vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ser bem breve, que acho que já foi muito bem explanado pelos meus colegas vereadores. Eu acredito que o caminho de construção, como bem disse a vereadora Sandra, é esse, onde os principais atores, os principais envolvidos, atores aqui no sentido realmente da palavra, né, sejam colocados para discutir e para decidir qual é a política adotada, e que os conselhos sejam realmente respeitados. O registro tem alguns conselhos que eles têm funcionado de maneira diferenciada. A gente pode citar aqui o exemplo do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho de Segurança também, onde existe um respeito e onde existe uma forte participação. O Conselho da Pessoa com Deficiência tem se destacado, iniciado um trabalho também de força. Então, eu acredito, o Contur é outro conselho também que tem se destacado. Então, eu acredito que o fortalecimento desse controle social e o exercício efetivo da democracia é o que vai fazer com que esses conselhos realmente sejam diferenciados e sejam fortes. Então, acredito que hoje estamos votando aqui uma coisa construída a várias mãos. Então, por isso, acredito que não teremos problema nenhum em aprovar depois dessa construção coletiva. E parabéns a todos aí os que participaram. Continue a discussão, com a palavra a vereadora doutora Inês. Tá ligado? Gostaria de falar também rapidamente. Nós ficamos muito satisfeitos de estar vendo a evolução. A cultura, que é uma secretaria com tão pouco recurso, mas que nós notamos que vem lutando aí com todas as forças, buscando o avanço, desde o tempo do secretário, nosso colega vereador, né, e agora com o secretário Carlinhos. Com a aprovação dessa lei, realmente colocando aí o conselho, com certeza buscarão mais recursos, como desse recurso que o nobre vereador Cristiano falou, né, do PROAC, né, e também as decisões aí em relação ao uso do dinheiro, né, como houve agora na questão do carnaval, com certeza não ocorrerá mais, que aí será decidido esse dinheiro vai ou não para o carnaval e que tipo de
de atividade faremos no nosso carnaval, que também faz parte do movimento cultural. Era isso que eu gostaria de dizer. Continue a discussão, com a palavra o vereador Gerson. Alô, boa noite. É uma conquista importante, mas eu queria só ressaltar uma parte. Essa parte do conselho é muito importante realmente, que as pessoas possam estar fazendo parte também. Como tem os outros conselhos, como o nobre Tatu acabou de falar sobre o Contur. Mas eu queria também dar uma ideia a respeito disso. Que seja levado igual o Conselho de Saúde, que sempre mandam para nós quando tem reuniões, porque eu não vejo uma divulgação do Conselho, tanto do Contur, tanto que eu queria participar das reuniões, nunca vejo falar que dia que foi, se eles mandam algum ofício para casa aqui, para que a gente possa tomar ciência das datas, como o Conselho faz. O Conselho de Saúde, toda reunião que tem é mandada para essa casa, né? E participa quem quer. Então, é uma dica também que outros conselhos, como esse conselho, né, que está sendo colocado, também que possa ser mais aproveitado, mais divulgado também. Tá? Obrigado. Continue a discussão. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determina a confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o vereador Fábio Tatu. Na hora do intervalo. Obrigado, senhor presidente. Me inscrevi nesse segundo tempo aqui de fala, para falar de um assunto que é também bastante importante, e é um assunto que temos vivido cotidianamente, que é a questão da recomposição asfáltica, da questão da Lei Municipal 1208, a lei mais recente que nós temos, né? Ainda da época da então prefeita Sandra Kennedy, a Lei Municipal 1208, de 2011, bastante trabalhada nessa questão da recomposição asfáltica, onde o que nós vemos hoje, senhor presidente, eu acredito, com total descaso pela lei, uma falta tremenda de fiscalização, né? A lei, só para refrescar a memória, trata que as obras e serviços feitos pelas concessionárias, quando obras e serviços eletivos, né, planejados, eles têm que ser comunicados com antecipação de 2 dias úteis, quando de obras que não emergenciais. E mesmo quando obras emergenciais, romper um tubo, um fio, até na questão de poda de árvores, a lei trata, tem que também ter uma notificação posterior de até 2 dias úteis. Com o término dos serviços, após o encerramento das obras, né, as concessionárias têm até 10 dias úteis para se fazer essa recomposição, e tem uma garantia, essa recomposição, de 5 anos. Nada disso que a gente vê na cidade. Primeiramente, uma falta, não sei se uma falta de planejamento ou se ao descaso mesmo. Vou citar um exemplo aqui, que já citei outras vezes, clássico. Rua Éric Verusti, Vila Nova. Uma rua que estava completamente deteriorada, tanto falada aqui por vários vereadores. Chega o recapeamento, se vocês forem hoje lá,
já virou um queijo suíço aquilo lá. É impossível. Eu fico pensando assim, foi tema, inclusive, de um requerimento. Como é que se faz liberação para um loteamento e não se pensa que vai ter que ter ligação de água e esgoto? É impossível, está lá os lotezinhos, todos delimitados, marcados, e aí me passa o recapeamento sem sequer abrir um diálogo. Será que não dava para ter aberto já o diálogo, uma área urbana, de já ter conversado com a concessionária, de deixar toda a questão pronta? Será que isso é impossível? Vereador Wander, que tem a engenharia aí, formação, será que isso é impossível, de já deixar isso pronto? Ou dialogado? Aí vai lá, dinheiro público investido, que já também não concordo, porque se liberou o loteamento, a loteadora que teria o dever de fazer o asfalto. A minha opinião, não sei se isso encontra parâmetro legal. Que também não é cumprido, então. Entendeu? Então, também não é cumprido, porque lá o loteamento já veio com o recap de mão beijada. Né? Fora outros, vários outros. Aí por isso que eu pergunto, como é que se libera esses loteamentos, essas coisas, sem ter essa situação bem definida? Fica o meu questionamento de vereador do primeiro mandato, ainda com muitas dúvidas e muitos esclarecimentos a serem feitos. E aí, vou usar aqui uma fala do vereador Cristiano. Obrigado, Raquel, pela presença. Quanto à questão da fiscalização, também não me conformo, gostaria de poder entender esses argumentos de falta de fiscalização. Esse final de semana, do carnaval para cá, muitas e muitas reclamações, mais uma vez, da questão das queimadas. Vereador Cristiano, nós tivemos com munícipes aqui que nos pediram para ver essa situação das queimadas. Trabalhamos em cima de um projeto de lei. Um minuto para concluir. Levamos até essa casa para essa discussão, aprovamos um projeto de lei, foi sancionado o projeto de lei, e não tem fiscalização. Gente, nós não estamos querendo que o fiscal saia igual o pessoal do trânsito, indo até lá, o Jardim IP, para ver se o fulano está lá com o carro estacionado na contramão, numa rua que não vai ninguém. Nós não estamos pedindo isso, para ir lá multar o cara que está estacionado no bairro residencial na contramão, porque o cara fala mal no Facebook lá. Não estamos pedindo isso. Nós estamos pedindo que crie um canal, seja via aplicativo, seja via denúncia, seja via internet, seja telefone, para que, a partir da provocação da denúncia, o fiscal vá. Nós não estamos pedindo para o fiscal ir lá, como você coloca 3 tijolos na porta da sua casa, em 5 segundos aparece um fiscal lá. Nós não estamos pedindo isso. Mas nós estamos pedindo respeito pelas coisas que a gente aqui trabalha, pelas coisas que a gente discute, pelas coisas que a gente coloca para ser votado aqui, gente. São as leis das queimadas. Gostaria aqui de abrir um parênteses aqui e deixar um questionamento. Se já conseguimos fazer com que a lei da inserção do símbolo do autista já seja colocada pelo menos nas unidades aí públicas. Mas falta um pouquinho de bom senso e um pouquinho de respeito. Obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a vereadora Sandra Kennedy. Considerando os temas aqui tratados, eu penso que seja importante estabelecer, enfim, tentar contribuir aqui com 2 questões. Eu queria dialogar com a fala do vereador Fábio Tatu. Foi um alcance grande essa lei, que acho que 2011 ou 12, não me lembro se foi no último ano, porque o vereador Roberto era um daqueles que mais levantava aqui esse problema levantava, e óbvio que todos nós sabíamos disso, mas era uma grande preocupação sua, desses recortes de asfalto pela Sabesp e a má recomposição deles. Criamos aquele instrumento legal, falamos, agora encontramos a alternativa, porque a lei é bem estruturada. Foi aprovada aqui nessa casa, discutimos, a doutora Márcia Tognini se debruçou sobre isso. Eu acredito que ela não tem nenhuma fragilidade enquanto lei, mas precisa fiscalizar.
Antes dessa lei, vocês não têm noção, tanto eu quanto os prefeitos que me antecederam, o quanto frágil era você fiscalizar isso, porque não tinha mecanismo, não tinha estrutura, não tinha amparo legal para determinar como bem determina, com prazo, com qualidade, com toda aquilo que, da forma como precisa ser recomposto o pavimento, decorrente aí de intervenção das concessionárias, mais precisamente, com mais frequência da Sabesp. Queria deixar esse registro. Uma outra questão, eu queria dialogar rapidamente com o tema que é muito importante para qualquer país e é importante para o município de Registro, que é também o saneamento básico. Vejam bem, eu queria tratar de uma decisão que a Câmara Municipal de Registro tomou, portanto, tomou decisões, e é preciso refletir sobre essas decisões para ver o que pode fazer no momento atual. Não estou aqui para falar, vocês erraram, olha aí, não é nesse nível, acho que nós temos maturidade política e histórica para ir para frente. Mas quando a gente discutia com a Sabesp, e fizemos um plano muito detalhado com a contribuição de profissionais da USP, como eu digo, a prefeitura pagou por isso, os senhores pagaram por isso, um plano que definia com muita precisão um plano de investimentos, discutindo equilíbrio econômico e financeiro. O EVF estava detalhado com 50 reuniões que fizemos com a direção da Sabesp para mostrar que tinha condições de fazer a ampliação dos projetos, visando a universalização de acordo com o que o Serra, na época, propunha. Ele propunha a universalização para 2015. Portanto, ele propunha Jardim das Palmeiras, Vila Ouro, Pinheiro, qualquer outro que a gente falar aqui, resolvido, inclusive com soluções para a água, que nós propunhamos naquele plano, para o Guaviruva, que hoje sofre, para o Jurimirim, que hoje sofre, o Capinzal, que hoje sofre, que é as questões das agrovilas, que eles definem que são esses aglomerados. A Sabesp, o senhor sabe muito bem como agiu politicamente naquela eleição para que tivesse um outro resultado eleitoral e ela assinasse um cheque em branco que ela assinou. Desculpa, a prefeitura assinou com a Sabesp, troquei aqui a ordem, mas, enfim, contrato assinado. Não tem projeto definido. Sabe qual foi o investimento que a Sabesp fez esse período todo, depois que assinou esse contrato com a prefeitura? Vila Ouro. O único projeto em período, inclusive, pré-eleitoral, os senhores se lembram, da eleição passada, foi o único investimento que a Sabesp fez no município de Registro, de vulto. É claro que estendeu aqui, acolá, estou falando de projeto grande, de projeto que a gente mereça ser destacado, e não uma extensão aqui ou acolá. Portanto, eu acho que eu precisava trazer essa casa, essa discussão. Ela foi travestida no sentido de ser envolvida numa discussão política partidária até aquela época, que ninguém ganhou com isso. Né? Vocês se lembram que o prefeito que me antecedeu dizia, não quer a Sabesp aqui, então criou aquele termo todo. Não sei de responder pelo prefeito que me antecedeu, mas sei responder por nós, naquela gestão, que representávamos os munícipes de Registro. Nós queríamos a Sabesp um plano de investimentos bem definido. Nós queríamos a Sabesp o compromisso de fazer tratamento, inclusive uma coisa seríssima que acontece, que é as perdas, são as perdas consideradas aí na canalização da água, na condução das águas, há perdas muito grandes. E nós tínhamos ainda, me dirige agora ao vereador Rafael, só por saber que naquela época ele não debatia isso, era um jovem rapaz, a discussão de incluir na tarifa social um grande número de pessoas. Nós falávamos de 60% das pessoas que tivessem com Bolsa Família, reduzir a tarifa, e provávamos, pelo estudo de equilíbrio econômico e financeiro, pelo EVF, o equilíbrio contábil da empresa que seria possível fazer. Mas, mais do que nunca, um minuto, estou concluindo, o mais importante era ampliar. O que nos resta agora? Falar do passado, não. O que nos resta agora, eu acredito, que cada um de nós cobrar o TAC, que aí, depois disso, depois daquele contrato super genérico, né, que foi assinado, não só por Registro, foi assinado por outras prefeituras também, genérico, vou chamar aqui indecente, não tem outra palavra, nenhum prefeito tem o direito de assinar uma coisa para conceder a exploração de saneamento daquela forma genérica como foi. Nos resta, aí o Ministério Público entrou com o TAC, com o termo de ajuste de conduta, e agora nos resta precisar do Ministério Público, porque ele já intermediou, e fazer cumprir
o que precisa ser feito, que é garantir água e esgoto na área urbana e rural do município. Obrigado pela tolerância, presidente. Próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, mais uma vez venho à tribuna só para concluir com os nobres pares em relação a algumas pendências em relação à fiscalização. Eu concordo com as vossas excelências que me antecedeu em relação de nós cobrarmos, né, esse pessoal, porque essa casa aqui na gestão passada aprovou que todos os loteadores do município de Registro teriam que fazer todas as suas infraestruturas para depois colocar os imóveis à venda. São coisas que estão acontecendo no nosso município e está disperso. Vou um pouquinho além, também em relação às reclamações que esse vereador sempre questionou nessa casa, que a vereadora Sandra acabou de dizer. A minha sempre cobrança em cima da Sabesp, em relação às ligações novas, os esgotos novos, alguns com vazamento, e quando algumas empresas prestadoras de serviço da própria Sabesp, a antiga Meca e essa atual, a Civil, eles fazem um trabalho de péssima qualidade na reposição asfáltica, infelizmente. E a nossa fiscalização, quem fiscaliza esse setor é o setor da prefeitura, o setor de obras. Eles têm que fiscalizar e atuar com multa. Porque o que eles estão fazendo na nossa cidade foi até voto vencido na ocasião. Que aqui pediram 15 dias de prazo quando a Sabesp abre um buraco para fazer um trabalho e demorar 15 dias. Isso não é possível. Eu questionei naquela ocasião que a gente tem que abrir o buraco ao mesmo tempo, já selecionar ele e tampar. Não, que o solo tem que compactar com o tempo. Falei, não existe isso, gente. É simples. As empresas grandes trabalham como? Tem lá um computador, chamado sapão, que você faz o trabalho, já vai compactando, e já põe a sua parte e já põe o asfalto em cima. Acabou o serviço. Abriu aqui, já tampa. Mas, infelizmente, eu fui voto vencido naquela ocasião. Nós tínhamos aqui um ex-vereador, que era sabespiano, que é sabespiano ainda hoje, o vereador Lorival Salles, que brigou para que ficasse os 15 dias. E eu fui voto vencido. Né? Realmente é que nem a vereadora Sandra fala, vamos realmente rever, né, esse contrato e pegar no pé. Porque os contratos que foram firmados verbalmente, né, ficou tudo para trás. Aí está aí os taxas, e até agora nada resolvido. A gente fica questionando aqui também, presidente, em relação às pequenas pessoas, os pequenos empresários, micro, né, que viviam de fazer suas faixas, né, por exemplo, eu quero divulgar algo, né, uma quermesse lá no bairro tal, a gente mandava fazer as faixas, né, e colocava no poste. Nessa legislatura do atual governo, eu não me lembro bem, mas eu vou me aprofundar. Eu não sei se foi um projeto de lei que veio pedido ou é um decreto que é proibido colocar faixa nos postes. É proibido. E hoje a prefeitura faz isso e não deixa ninguém mais fazer. É estranho, né? Que pau que bate em Chico, bate em Francisco. É interessante, né? Uma parte, vereador. Eu acho que não pode, né, vereador? Não pode, né? Mas eu acho que eu fico assim, meio... Porque tem pessoas que perderam seu emprego, que vivia disso, né? De pintar o muro em época de eleição, foi proibido. E vivia das suas faixinhas de pano, né? Ou até algumas empresas maiores fazem de um plástico, né? Que é um colante. E hoje já não pode mais colocar em poste, infelizmente. Aqui fica nós aqui, com as mãos atadas, e pedindo socorro para a fiscalização realmente atuar. Mas não atuar com rigor,
nas pequenas pessoas que não têm como sobreviver, que a gente sempre fala nessa casa aqui, que a nossa geração de emprego e renda ficou só na conversa, não colocamos em prática. Estamos esperando aí as coisas acontecer. E aí a eleição está aí, né? Nós estamos no mês 3 já. Boa semana a todos. Próximo vereador inscrito. Não há. Pela liderança, o vereador Marcelo Comeron. Senhor presidente, secretários, vice-presidente, nobres pares, público ainda que estão aqui nos acompanhando na plenária e o público ainda que nos assiste pela TV, pela internet. Boa noite a todos. Senhor presidente, venho aqui hoje para usar essa tribuna para falar aquelas pessoas que são católicas e cristãos, que envolve a maior parte da população no mundo. Na última quarta-feira foi lançado, nível mundial, a campanha da fraternidade, que é políticas sociais. A política social, então, foi feita essa campanha, onde é uma campanha de conscientização da população, principalmente aqueles de menores conhecimentos, ou às vezes por falta de pouco interesse, para que leve esse conhecimento sobre a política pública no nosso país e países afora. Porque às vezes as pessoas criticam um governo, mas não sabem dos seus direitos. Que é fácil você jogar pedra, mas às vezes você joga pedra sem conhecimento do que está jogando. Então você tem que jogar pedra no local correto, saber onde você vai jogar. Então por isso que tem que ter esse conhecimento. E essa campanha da fraternidade, que começa sempre às quarta-feira de cinza, foi o lançamento, e ela atinge o mundo todo. Espero que tenha um bom resultado dessa conscientização. Gostaria aqui de falar sobre a fala do professor Danilo. Antes, senhor presidente, depois eu converso com Vossa Excelência à parte. Da palavra do professor Danilo, ficou muito claro a falta de envolvimento dos próprios agricultores. O interesse do agricultor em melhorar sua rentabilidade, ao invés de ele fazer uma pesquisa uma diagnose do solo, diagnóstico daquele solo, para verificar a possibilidade daquela produção, ao invés de ficar jogando produto onde prejudica o próprio meio ambiente, jogando com excesso. Economicamente, a rentabilidade dele é muito menor. Está aí os números que ele mostrou, que infelizmente não tem essa conscientização. Ele fez um apelo para nós, para esta casa, para que nós leve esse conhecimento àquelas pessoas, pequenos agricultores, principalmente os pequenos agricultores, que às vezes eles pensam que é muito caro. Eu estive lá no laboratório. E o preço para você é tão insignificante, custa R$ 32,00 um exame. É muito barato. O resultado que ele vai ter no futuro, quando ele jogar a quantidade correta de produtos para que a lavoura dele alavanque e, com isso, aumente mais o resultado financeiro dele. Então, o professor Danilo deixou esse apelo e registra. Nós somos a maior cidade, não em termos de área territorial. Miracatu é maior, Iguape é maior, né? Mas agricultores, nós temos muitos agricultores aqui. E mostrou ali 6% de 826 análises que ocorreram, 6% os agricultores da nossa cidade. É muito pouco. Então, acho que tem que ter uma conscientização brava. Tem que todos os presidentes das câmaras municipais do nosso Vale do Ribeira trazer esse tema público. A questão a gente tem que deixar claro aqui que a questão do semáforo de registro são as câmeras fotográficas. Às vezes a gente fala radar, né? O radar, quando você ultrapassa uma velocidade que é limitada naquele local. Mas ali é câmera fotográfica, onde a pessoa invade uma faixa quando o sinal vermelho. A prefeitura fez
o secretário de trânsito colocou a faixa hoje lá. Infelizmente, muito rápido, para dia 18 de março, ainda teve a nobreza de retirar essa faixa. E eu acho que deve chamar todo mundo e uma conscientização a longo prazo. 2, 3 meses, 4 meses, para conscientizar realmente. Porque nesse período, com certeza, eu acredito que a maioria dos veículos do nosso Vale do Ribeira já tenham passado por registro. O duro é você chegar aqui e levar um presente, uma multa. É desagradável. Uma época eu não ia mais para a Ilha Comprida, porque tinha tanto radar que eu falei, eu não vou mais para a Ilha Comprida. Você passava lá, você levava um cartão, uma multa. Mesma coisa, como foi sempre brigado aqui na tribuna, aqui, com o vereador Cristiano, a Polícia Rodoviária Estadual fica ali no Toio, no depósito do Toio, fica com o veículo parado ali, aí o Rui e Marcelo Comerão já levaram multa, eu levei 2 já. O farol ali, quando você está passando a rotatória, não está com o farol aceso, multa. Eu levei multa lá. Recorri, mesmo assim, perdi. 4 pontos da carteira e R$130. Ali na rotatória, você está cruzando um bairro, saindo do bairro Jardim Paulista, passando para o Jardim Planalto, levou uma multa. Eles ficam ali, um cidadão fica em pé e outro dentro do veículo, só notando. É uma covardia com os motoristas. É um absurdo, isso é fábrica de multa. O Bolsonaro, acredito que o nosso presidente Bolsonaro, ele está com essa filosofia de acabar com esses radares. Está tendo polêmica com o radar. Eu sou completamente, a termo de você multar as pessoas, assim, que chegar a meter a mão grande no bolso, é complicado. E o Bolsonaro está com esse trabalho. Ele vai arrancar, vai diminuir. 100% ele não vai conseguir, mas ele vai diminuir. Tenho certeza que o Bolsonaro vai fazer isso aí, e nós vamos ter vai acabar essa fábrica de multa, principalmente aqui no estado de São Paulo. É multa em tudo quanto é canto. Se você for até a cidade de Peruíbe, você perde a carta, se você bobear. Então, o Bolsonaro está no caminho certo, as atitudes que ele está tomando até hoje, acredito que ele vai fazer um bom governo, sim, com certeza ele está aí há 60 dias na frente da presidência do nosso país. Mas, infelizmente, ainda a imprensa está batendo nele, está achando que ele tem que resolver tudo, mas não é assim, não resolve da noite para o dia. E, então, ele está resolvendo. Para criticar, eles são bons, criticaram agora a cirurgia que ele teve lá, criticaram ele. Desceram a lenha agora esses dias. Então, senhor presidente, eu acredito que com essas atitudes aí do governo municipal, aí, acredito que o secretário de trânsito, amanhã estarei conversando com ele, para que ele faça um trabalho de conscientização bem antecipado. E um prazo longo, para que nós também não sejamos surpresos também com uma canetada, né, presidente? Se levou uma também, foi cancelada. Então, eu gostaria de deixar hoje claro aqui nessa minha fala. E uma boa noite a todos e o meu muito obrigado. Tem algum minuto de silêncio, alguma coisa? Não. Antes de encerrar a sessão, queria lembrar aos nobres pares que quem não trouxe o nome da mulher no Dia das Mulheres, que é esse finzinho de mês agora, que providencie para a gente o mais rápido possível, para a gente já fazer as nossas correrias. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a todos. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanente, que se realizará no dia 14/3, na quinta-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 18, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença. Às 21h46, encerramos os nossos trabalhos. Boa semana a todos e bom trabalho.